Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Ed, e hoje eu vou estar começando aqui uma série de vídeos ensinando matemática do zero absoluto até a matemática mais avançada. Pelo menos eu vou tentar cobrir todo os do ensino fundamental até o ensino médio. Eh, acho que a melhor forma de começar, ensinando matemática, é ensinando justamente o pensamento matemático. Antes da gente começar, eu queria dar os créditos, ao The Organic Chemistry Tutor. Tô me inspirando nele, na verdade, o estilo de vídeo dele. Então, é um canal muito bom de matemática, não só de matemática, mas de física, e de química também, das exatas em geral. Além de ter outros tipos de vídeo, mas o foco dele é principalmente esse. Eu tô me inspirando nele, pra quem entende inglês vai ser uma ótima forma de estudo. Então eu tô apenas trazendo aqui esse formato de vídeo, em português, né, pra quem não entende, em inglês, tá falando aqui em português. Então, começando, o pensamento matemático, como o próprio título já diz, uma boa forma da gente começar a entender o pensamento matemático é justamente começando pela matemática, né. Então, o que é a matemática, né? O que é a matemática? Eh Uma definição de um professor, eh, inglês, ele diz que a matemática, ela é uma ciência dos padrões. O que é que isso significa? Padrão. O que é um padrão? Um padrão, por definição, ele é uma coisa que você vê repetidas vezes. Então, por exemplo, se você, vai, encontra alguma situação que ela se repete várias vezes, você entende que ali existe um padrão. Então, por exemplo, digamos que toda vez que você sai de manhã, eh, a chave da sua casa vai estar, na porta do lado direito. Então, durante uma semana inteira, você percebeu que nos 6 primeiros, nos 6 primeiros dias em que você saiu de casa de manhã cedo, você percebeu que nos 6 primeiros dias tinha a chave ali do lado esquerdo da porta, do lado direito, perdão, do lado direito da porta. E no sétimo dia, a chave estava do lado esquerdo, ou seja, do lado oposto da porta. Então você percebe que tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque o fato da chave estar sempre no mesmo lugar durante muito tempo, fez você perceber um padrão. Então o padrão é justamente isso. O padrão é uma coisa que se repete, que existe uma ordem, existe uma repetição. Sendo a matemática a ciência das repetições, dos padrões, dessa organização que existe, eh, sendo a ciência dessa repetição, como que a gente estuda essa repetição, não é? Então, toda ciência, por definição, ela vai ser algo que usa da lógica, da razão, né. E mesmo antes da criação do nome ciência, já se tinha, o entendimento de que o conhecimento, de que existe um padrão, ele sempre vem pela razão, pela lógica, certo? A forma pela qual nós compreendemos esses padrões, que a gente tem entendimento dessas repetições, que a gente percebe essas repetições, essa organização, é justamente pela lógica. Então, o que é a lógica, né, para a gente poder entender? Então, a lógica, ela vai ser um meio, ela vai ser um caminho, ela não vai ser um fim, ela vai ser uma ferramenta. Essa ferramenta ela vai ser justamente, uma forma de compreender o que é e o que não é. Então, por exemplo, eu tenho uma bolinha branca e uma bolinha vermelha. Por qual razão eu entendo que essa daqui não é a mesma que essa? Ora, pela cor. Essa é branca e essa aqui é vermelha. Então, por lógica, a gente determinou que a cor
é a principal forma de delimitar que isso é alguma coisa e isso é outra coisa. Mas não só isso, a gente poderia também dizer que, por exemplo, se a gente fizesse uma medição entre o peso dessa primeira bolinha, que eu vou chamar de P1, e o peso da bolinha vermelha, que é P2. Então, digamos que uma pessoa daltônica, ela não consiga perceber, né, nem a cor branca e nem a cor vermelha. Para ela, as 2 cores são a mesma. Como que ela pode diferenciar, a partir do peso, eh, qual bolinha é qual? Essa pessoa daltônica vai submeter essas 2 bolinhas a um processo de pesagem, e ela vai identificar que essa primeira bolinha é mais pesada do que a bolinha vermelha. Então, apesar dela entender que, eh, ela não entender, na verdade, que existem cores diferentes, ela pode facilmente dizer que não são a mesma bolinha, que essas 2 bolinhas não são a mesma coisa, porque, elas têm pesos diferentes. Não tem como a mesma coisa ter pesos diferentes. Então, justamente, a lógica ela vai ser uma forma de delimitar o que é e o que não é. Eu tenho esse quadrado aqui e tenho esse outro quadrado aqui. A principal forma pela qual eu delimito os 2 é justamente pela cor, ou pelo lado também pode ser uma forma de delimitação. Então esse quadrado aqui, ele é branco, e esse quadrado aqui, ele é preto. Esse quadrado aqui, ele tá na minha esquerda, e esse quadrado aqui, ele tá na minha direita. Eu poderia dizer também que, o fato deles não estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, sugere que eles não são a mesma coisa. Então, a gente pode tirar de vários caminhos, formas de delimitação. E é justamente isso que a lógica ela faz. E é justamente com a lógica que a gente percebe essas repetições. Então, voltando ao exemplo da porta, eu tenho aqui a porta. Eu tenho uma porta aqui. E aqui eu tenho 2 locais onde eu posso colocar, eh, a chave, né. Então, digamos que nos primeiros 6 dias, a chave sempre ficou aqui. Então, se esse aqui, o meu lado esquerdo, não tinha chave nenhuma, e aqui no meu lado direito tinha uma chave durante 6 dias, eu posso perceber que, existe um padrão aqui, porque a chave está sempre desse lado e não desse. Então, quando essa chave aqui, em algum momento, ela deixa de estar aqui, para no 7º dia estar aqui, ocorreu uma diferença. Então, a lógica é justamente essa procura por diferenças. E, claro, toda diferença ela exige uma forma de comparação. Não tem como eu dizer que esse quadrado aqui é diferente de um quadrado que não existe, justamente porque o outro quadrado não existe. Então, eu não tenho como delimitar uma coisa da outra. Então, entendendo que, existe a lógica que vai entender as repetições, as ordens, os padrões, a gente consegue facilmente dizer que, o pensamento matemático é justamente, enxergar esses padrões, de forma lógica, utilizando os conhecimentos da matemática, né. Pensar de forma matemática é justamente entender essas diferenças, né. Então, resolver problemas utilizando a lógica do pensamento matemático junto à matemática é justamente pensar de forma matemática. Eh, a matemática em si, o pensamento matemático, ele exige muita abstração. Então, por exemplo, você pode entender que, uma coisa, um objeto, ele é o mesmo. Vou fazer um exemplo. Você pode entender que essa bolinha aqui, ela é a mesma, e por si mesma, ela tá aqui. Mas quando ela entra em contato com alguma outra coisa, então, por exemplo, esse quadrado, já começa a existir uma diferença. Então, entender essa diferença, entender a lógica por trás disso, mesmo que, exista
uma camada mais superficial que faça parecer que não exista, a matemática ela justamente ela pensa em abstrações. Então, por exemplo, eu poderia transformar esse essa bolinha em uma letra, no caso a letra A, ou uma incógnita, e esse quadrado em outra incógnita. Então eu poderia simplesmente dizer que A é diferente de B. Mas o que é que isso significa? Ah, isso significa que essa incógnita aqui, ela por alguma razão, ela tem algo que diferencia ela de B, portanto elas não são a mesma coisa. Eu não posso dizer que A é igual a B, porque, elas vêm de uma ideia de que, ok, se eu tenho uma coisa aqui que é claramente diferente dessa outra daqui, eu não posso dizer que elas são a mesma coisa, então elas são diferentes. A matemática, ela justamente ela vem desse processo de abstração dos conceitos. Então você percebe, o padrão, entende a repetição por meio da lógica e depois você abstrai esse padrão, né. Você tenta perceber se esse padrão ele se repete apenas nesse caso em específico ou se ele se repete em outros. Então, o próximo passo é justamente a abstração, que é justamente a capacidade de retirar esse problema aqui da caixa dele e poder colocar ele em outra caixa e ver se esse padrão se repete. Agora eu acho que a coisa mais importante de saber, eh, do pensamento matemático é que ele não é simplesmente assistiu esse vídeo, você começa a pensar de forma matemática, não. Para você começar a pensar de forma matemática, você precisa primeiro desenvolver a lógica. E como é que você desenvolve lógica? Se expondo a problemas. Então não tem como você perceber uma organização, uma repetição em uma situação que ainda não existe. Então é por isso que para desenvolver a abstração, você precisa se expor, você precisa praticar. Então, justamente, para poder desenvolver esse pensamento matemático, para poder entender mais padrões, para poder enxergar a lógica por trás deles, você precisa primeiro, praticar a matemática, né. E é por isso que é tão importante, eh, fazer exercício, fazer, questão, ou simplesmente, enquanto você está vivendo a sua vida, você tentar enxergar em algum momento, eh, uma uma tentar enxergar matemática no seu mundo. Então, tentar colocar matemática em coisas diárias da sua vida, o que a matemática já faz muita parte da nossa vida, porque é uma coisa muito útil, na verdade. Mas, enxergar esses padrões, essas repetições, a própria lógica, a estrutura interna do que é que está acontecendo, é uma boa forma de poder desenvolver o pensamento matemático. E conforme você vai praticando, entendendo essas estruturas, você vai começando a ter uma intuição matemática. Então, às vezes você não percebe, você não explica normalmente o que está acontecendo, mas você já tem uma fagulha dentro de si que entende o que é que está acontecendo ali e consegue perceber esse padrão já sem ser um esforço mecânico, mas um esforço passivo. Você não precisa de um pensamento ativo, mas de um pensamento passivo. Então a prática ela vai te levar a essa intuição matemática. A intuição matemática ela é uma parte muito importante, porque, conforme os problemas vão se tornando mais complexos, mais abstratos, mais de um nível mais elevado, em algum momento você vai precisar de uma intuição para perceber que, por exemplo, A é diferente de B. Então, isso aqui pode ser uma coisa muito óbvia, alguma coisa intuitiva. Então você vê com 2 coisas diferentes, parece intuitivo, mas como explicar, esse A é diferente de B? Então, a intuição matemática ela vai justamente te ajudar a elevar mais o seu conhecimento matemático, a entender mais a matemática de um nível mais elevado.
Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu vou estar mostrando as 4 operações básicas. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.